Já estamos de volta com Hora Geral. Nesta quinta-feira, estamos conversando com Oswaldo Kawakami, que é gerente-geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos da Petrobras. O que é interessante, Oswaldo, muitas vezes a gente vê pessoas que nascem nessa região, estudam nessa região e saem como a única alternativa a imigrantes para tentar conquistar empregos na capital ou até em outros estados. Você nasceu em Cornélio Procópio, no Paraná. E, lógico, você foi conquistar o mundo, ficou residindo durante 12 anos no Japão e em Tóquio, eu estou vendo aqui, você foi gerente-geral do escritório da Petrobras em Tóquio. Ou seja, você foi conhecer o mundo em países desenvolvidos e retornou aqui, não para o Paraná, mas retornou aqui para a nossa Baixada. Qual a importância da sua experiência e o que você pretende implementar daquilo que você conheceu durante esses anos? Douglas, acho que antes de responder essa pergunta, eu acho que é importante, principalmente para os jovens hoje, né? Quer dizer, hoje o mundo está aí. Não podemos pensar em crescer em Santos, estudar em Santos e querer ficar em Santos. Eu acho que o mundo é uma grande oportunidade, né? E eu tenho falado, né, principalmente dos meus filhos, que a minha geração, eu mudei muito aqui, antes de ir para o Japão, eu mudei muito aqui dentro do Brasil. Em 22 anos de trabalho, antes de ir para o Japão, eu tenho 18 mudanças. Tá? Então eu conheço desde do Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, assim por diante. Então isso nos dá oportunidade, nos dá conhecimento e deixa muitos amigos nessas áreas. Verdade. Né? Então, essa foi, digamos, a minha vida em termos de geração, a minha geração. Eu acho que a nova geração, que é o iTouch aí, eu acho que a geração que tem que estar preparada para ir para o mundo. Então, quem está estudando hoje uma engenharia, uma administração, default hoje tem que saber inglês. Tá? Isso é fato, quer dizer, o inglês não vai trazer nenhuma vantagem. Você tem que estar sabendo. Então, muitas empresas, por exemplo, que prestam serviço para a Petrobras, elas são empresas internacionais, a entrevista de emprego provavelmente vai ser em inglês. Tá? Então, isso é um fato para você poder realmente sair. O cara pode ser empregado aqui, se o cara for bom, ele pode ser gerente nos Estados Unidos, pode ser gerente na Índia. E dois aspectos, Oswaldo, nós temos uma carência de engenheiros também no Brasil. Né? Então, você tem que estar preparado para esse fato. Agora, o que eu fui fazer no Japão? Durante esses 22 anos, antes de ir para o Japão, nós tivemos várias crises, né? E a Petrobras sempre precisou de financiamento e nós, como gerentes, sempre recebíamos a informação, olha, você precisa cortar 10% do orçamento, precisa cortar 15% do orçamento. E eu tinha essa preocupação, poxa, a Petrobras é uma empresa boa, ela tem que ser mais conhecida lá fora. E se ela passa a ser conhecida lá fora, ela tem condição de arrecadar financiamentos significativo e não temos mais condições de necessidade de corte. É o que aconteceu, quer dizer, em 2000, quando eu fui convidado, nós decidimos instalar lá, a diretoria da Petrobras decidiu instalar o escritório da Petrobras, foi no sentido de buscar um entrosamento melhor, principalmente com os bancos japoneses, que na época hoje em dia, mesmo hoje em dia, os bancos japoneses são os bancos que têm maior ativo no mundo. Tá? Então, nós tínhamos acabado de conseguir um financiamento para um projeto chamado Barracuda Caratinga, que o financiamento que conseguimos naquela época era o maior project finance do mundo, conseguimos um financiamento da ordem de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. Né? Então, em função disso, nós fomos para o Japão para manter essa relação e conseguir novos financiamentos. Né? E hoje, nesses 12 anos que eu passei, o mundo mudou, a Petrobras mudou de tamanho. Cresceu. Né? Cresceu. Né? Quer dizer, e hoje a Petrobras é reconhecida no mundo todo. Então, se a Petrobras tem um projeto interessante, quer um investimento, quer um financiamento, ela vai para o mercado, conversa com os bancos financiam a Petrobras. Entendeu? Você vê a importância de tê-lo aqui na nossa região, pelo conhecimento que você tem e a importância que você representou durante esses 12 anos lá em Tóquio com relação à Petrobras. Então, são essas pessoas, e você faz parte delas, que só engrandecem a nossa região e nós temos que saber aproveitar,
porque esse seu conhecimento, ele vai ser implementado, está sendo implementado nas ideias. Eu sei que o senhor tem que respeitar as diretrizes da empresa, mas o senhor tem muito que colaborar por conhecer uma região que é a nossa região metropolitana. Então, quando você tive a oportunidade no Japão, através de convites e conversas com os investidores, viajar para a China, Indonésia e assim por diante, você vai conhecendo vários países diferentes, né? Quer dizer, se a gente pensar em termos da Baixada Santista, a Baixada Santista hoje tem algo em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de habitantes, tá? A Petrobras, em 2008, no Japão, compramos uma refinaria lá no sul do Japão, numa ilha chamada Okinawa. O arquipélago todo tem em torno de 1,5 milhão de habitantes, tá? O aeroporto que tem lá, tá, é um aeroporto de primeiro mundo, né? Só de turista aquela região recebe em torno de 5 milhões de turistas por ano. Só aquela região de Okinawa, que é uma região meio subtropical, etc., um pouquinho diferente da região principal do São Japão. Vicente tem cidade irmã de Okinawa. Exatamente. Então, e a gente vê aqui a Baixada Santista, tem aeroporto comercial aqui? Não. Então, eu acho que é um dos passos que a Baixada Santista precisa ter, tá? Se a gente pensar só de empregados Petrobras, nós temos da ordem de 400 pessoas viajando mensalmente para o Rio de Janeiro, tá? Que tem que subir a serra, tem que ir para Congonhas e assim por diante. Se eu tivesse um aeroporto aqui, com certeza eu estaria utilizando diretamente. Então, esse tipo de coisa que faz com que a região possa crescer, né? Quer dizer, muita gente conhece Santos no mundo todo, né? Quer dizer, eu acredito só a questão portuária. Todos esses navios entrando, de repente tem alguma empresa de navegação que queira colocar uma pessoa aqui para fazer uma fiscalização do navio que está chegando no porto aqui. Quer dizer, hoje ele tem que ir para São Paulo, descer a serra e vir para cá. Então, tudo isso aí, a gente tem que começar a pensar o que pode realmente gerar desenvolvimento na Baixada. Na realidade, já era para ter sido pensado, né, Oswaldo? Porque fico imaginando um técnico, um engenheiro desse, que ele seja obrigado a sair daqui do Porto de Santos. E aí? Não, agora é o seguinte, você tem que se apresentar no escritório na Berrini. Tá bom, mas isso é em 1 hora no máximo. Ele vai levar 3 horas para chegar do Porto de Santos até Berrini, por exemplo. E isso tem que estar coordenado. Não é só a cidade de Santos, não é só Guarujá, é a região, a Baixada Santista. Oswaldo, o Uriel faz a seguinte pergunta: como o senhor vê o alto índice de terceirização, não apenas na montagem, mas também nas operações das usinas? Olha, a terceirização na Petrobras ainda eu não considero grande, né? Porque a empresa tem uma série de restrições, né? Quer dizer, se fosse para realmente só pensar em ter empregados próprios para o chamado core business da companhia, que é exploração, produção, perfuração e produção, tá? Nós teríamos basicamente engenheiros. A verdade é essa, né? Eu poderia estar contratando um escritório de advocacia, poderia estar contratando os contadores, uma empresa de contadores. E não é, a Petrobras não é assim. A Petrobras hoje tem mais de 60 mil empregados, né? E ela vai continuar contratando, né? Então, o índice de outsourcing da companhia, comparativamente com outras empresas internacionais, é muito pequeno. A Aline dos Santos, tudo que passa a ser terceirizado gera um pouco de medo nos trabalhadores. Qual o critério que a Petrobras usa para terceirizar o serviço? Esse é um dos temas recorrentes dos nossos telespectadores. O que nós basicamente utilizamos é aquele serviço temporário, tá? Que a gente possa realmente ter um momento para começar e um momento para terminar. Esses são geralmente os serviços, as contratações que nós fazemos. O que é definitivo, a gente não tem feito a terceirização. Bom, Oswaldo, estamos chegando quase no final do nosso programa do Hora Geral. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para os nossos telespectadores, para a população. Se tiver alguma novidade que você esqueceu de comentar com relação à Petrobras, a câmera é toda sua, por favor. Não tem novidade, a gente tem conversado praticamente diariamente ou semanalmente em palestra, em público, né, na realidade. O que eu posso dizer é que a Petrobras chegou aqui em Santos, chegou aqui na Baixada Santista e ela tem como objetivo não só se desenvolver, a Petrobras desenvolver essa produção, mas também desenvolver aqui a região.
Quando você fala nesse desenvolvimento, a primeira torre tem uma data para ser entregue? Devemos estar com a primeira torre concluída meados do ano que vem, 2014, quando a gente começa a transferir o nosso pessoal que estão distribuídos em vários edifícios aqui na cidade. Um outro aspecto, muito rapidamente, eu queria saber de você, às vezes existem certas críticas com relação à construção e à igreja do Valongo. A Petrobras, ela está dando essa retaguarda, ela está atenta, ela tem essa responsabilidade no entorno também do Valongo? Sim, a Petrobras eu considero uma empresa mais legalista do Brasil, né? Quer dizer, tomamos todos os cuidados necessários. Então, para você começar a escavar lá, a Petrobras contratou uma empresa de arqueologia, que fez pesquisas, que analisou a questão da igreja. Nós temos medidores lá em termos de vibração. Então, está controlado. Quer dizer, a Petrobras tem essa preocupação de não prejudicar nada na região e poder crescer e implementar os seus projetos e trazer desenvolvimento para a região. Fechado. Oswaldo, muito obrigado. Continue um pouco mais com a gente aqui, fica à vontade. Esse é o Oswaldo Kawakami, o gerente aqui do escritório da Petrobras, conversando com os nossos telespectadores, né, falando dos projetos que a Petrobras estará implementando, já está em construção, tudo para um crescimento. Isso é que é bom, a gente conhecer o que pensam essas pessoas que comandam empresas importantes, como é o caso da Petrobras. Bom, amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã com mais uma edição do Hora Geral. Logo mais às 16 horas tem a reapresentação e você pode acompanhar no site euestoucomvocê.com.br. Um abraço forte assim para você. Tchau, tchau. Até amanhã às 7 da manhã. Tchau.